Fala pessoas, beleza? Mais uma vez, Rodrigo aqui, vem de carona. Vamos lá, cristão, marido, pai, programador, músico e curioso. Já passando um trator já cedo. Vamos lá pessoas, quarta-feira de manhã, dia 4 de março desse ano de 2020. Se você tá vendo esse vídeo em 2040, esse dia já passou há muito tempo. E pode ser que esteja bem diferente o cenário hoje do que no dia que eu tô passando aqui agora. Mas tranquilo, é legal pensar assim, porque eu comecei a postar vídeo na internet, no meu outro canal, em 2011. E parece que foi ontem que eu comecei a postar os vídeos de jogos, de videogame, né? Mas esse era o outro canal. Nesse canal aqui, deixa eu só aqui prestar atenção no trânsito porque é dose. Esse canal aqui é mais para diálogo, para conversa, para trazer reflexões, para ouvir opiniões, né? E para conversar sobre diferentes pontos de vista também. Por isso que eu sempre peço, sempre que for possível, deixe seu comentário, tá certo? Vamos lá. Aqui é SP304, né? Eu tô vindo por ela hoje. Ontem eu fui pela SP308 ali no finalzinho dela. É engraçado. Essa SP304 aqui, ela vem de Águas de São Pedro, cai aqui onde eu tô agora, né? E segue até lá na Vila Resende. Depois da Vila Resende ela acaba e ela recomeça na outra extremidade da cidade, lá na Exalc. É um campus da USP, né, da Universidade de São Paulo. E ela continua lá na Exalc e passa por Americana e Santa Bárbara e segue para lá. Então ela acaba em Piracicaba e recomeça depois de Piracicaba. Ela não corta a cidade. No meio da cidade não é a rodovia Geraldo de Barros, né, que é a SP304. Ela acaba na cidade e recomeça depois. Da mesma forma, a SP308, a gente vai passar embaixo da ponte onde ela termina, onde eu pego normalmente também, né? Eu peguei ela ontem. Ela acaba aqui e vai recomeçar lá na rodovia do Açúcar, que passa lá por cima, lá pelo bairro Secap e passa pela Unimep e depois segue para Capivari e até chegar em Sorocaba e vai indo. Então, duas rodovias acabam em Piracicaba e recomeçam. Eu acho interessante porque tem cidades que a rodovia corta ou por fora ou mais ou menos pelo meio da cidade, né? Pessoas, gostaria de trazer um assunto aqui. Vocês estão vendo o título do vídeo? Eu coloquei "Não ande armado". Por que eu coloquei esse título do vídeo? Obviamente eu não vou falar de armas. Armas matam, né? Nas mãos de quem não sabe usar ou de quem tem a intenção ruim de usar, né? Com exceção de policiais, tal, aí é outro assunto. Mas tem o poder de matar. Agora tem outra coisa que mata também, que às vezes é muito mais letal, que são palavras. Palavras também causam mortes, não mortes físicas, né? Mortes de sonho, morte de pensamento, de projetos, mortes de estima. Pessoas que têm baixa autoestima, né? Morte de autoestima. Então, palavras também podem causar muito mal ao psicológico, aos sonhos, aos pensamentos das pessoas. Isso pode resultar, inclusive, em doenças físicas, em maus físicos, né? Então, com relação a isso, eu vejo nos dias de hoje pessoas que andam por aí armadas. Armados em que sentido? Prontos para dar qualquer resposta atravessada para quem quer que seja.
pessoas vivem armadas, pessoas estão assim, por exemplo, não pisa no meu calo, senão, ou seja, a pessoa já está armada. Ou conforme antes, quando eu pegava ônibus, era mais comum eu ouvir esse tipo de conversa, né? Com relação a uma pessoa falando para outra: tal pessoa falou isso por mim, se ela vier falar de novo, eu vou fazer isso, eu vou falar aquilo. Ou seja, as pessoas, eu já passei por isso também, eu não sou perfeito, de ficar às vezes tramando o que eu vou falar se a outra pessoa falar tal coisa para mim. Ou seja, já preparar uma resposta que vai impactar, que vai causar, né? É muito fácil a gente se perder e ter esse tipo de pensamento, de querer já preparar a vingança, preparar uma resposta em que vá detonar, em que vá causar, em que vá derrubar outra pessoa. É muito fácil na nossa sociedade a gente tá com todo esse sentimento carregado, pré-carregado já no coração, né? E como eu comentei ontem, na Bíblia Jesus fala que o coração, do que o coração tá cheio, a boca vai falar. Ou seja, a boca fala do que o coração tá cheio. Se você enche seu coração de argumentações, de maus pensamentos, de sempre querer ter razão e preparar respostas automáticas para atitudes e palavras de outras pessoas, muito bem, parabéns, você tem essa capacidade. Só que quase nunca vai resultar em algo bom para você e para outra pessoa. E de repente você pode estar jogando algo para ela que vá ferir muito o interior dela, o coração, né? A gente não está preparado para agir corretamente, a gente está sempre preparado para querer ter razão. E isso é muito complicado, porque do nada você pode colecionar uma inimizade, uma ou mais inimizades que se você pensasse um pouquinho não precisaria, né? Então esse pré-carregamento das nossas armas, das armas que temos, é muito perigoso, porque se mal usado, quando a gente usa pro mal, para responder, eu quero dar aquela resposta para aquela pessoa, quero só ver o que ela vai falar, ela vai ficar no chão. Ou seja, qual o objetivo de derrubar uma pessoa no chão? Argumentativamente falando, né? Qual o objetivo? É você sair com a razão, sair por cima, não levar desaforo para casa? Mas se você tem esse pensamento se você já está com esse pré-carregamento, então você tem nas mãos também o pré-descarregamento. Eu tô querendo falar de um jeito mais fácil aqui, mas qual que é o objetivo? Se você tem a capacidade de pensar que se alguém falar alguma coisa para você, você já vai responder na cara, você poderia também já se preparar. Se alguém for falar algo para você contra-atacar com palavras mais brandas, né? Na Bíblia tem Provérbios que fala sobre isso. As palavras brandas acalmam, né? Eu não sei exatamente o versículo agora, me fugiu, mas é muito interessante Provérbios, porque são muitos contrastes, né? A pessoa que tem sabedoria faz isso, mas aquela que não tem faz aquilo. É muito baseado nisso, e tem um provérbio que fala sobre isso. A palavra branda acalma aquele que está irado, mas a palavra ríspida suscita ainda mais a ira. Tem um versículo não é exatamente assim, eu parafraseei um pouquinho, mas exatamente nesse sentido. Se você pode se preparar para atacar, por que você não pode se preparar para acalmar outra pessoa, ou de repente para não causar algo ainda pior? Porque se de repente você joga uma palavra para ela que queira derrubar, e de repente ela tá armada também e te joga outra palavra que talvez na hora você não perceba, mas com o passar do tempo a gente guarda tudo aquilo que vai acontecendo ao nosso redor. A gente acaba guardando, mesmo sem perceber,
tudo que vão falando, tudo que a gente ouve. E pode chegar um momento da vida que você vai lembrar de alguém que falou algo ruim pra você no momento de ira, e isso vai te causar um grande mal psicológico, né? Vai te deixar triste, para baixo, vai matar de repente sonhos que você tinha, capacidades que você poderia desenvolver. De repente isso vai ser morto por apenas palavras de outra pessoa. E não só pensando de um jeito egoísta, como, por exemplo, então eu vou agir corretamente com os outros porque eu não quero que ajam incorretamente comigo. O motivo de agir bem para com os outros não é apenas para receber o bem, é para realmente não agir como animal, não é para agir como quem não pensa nas consequências. Então não pense que você vai fazer o bem só porque você vai receber o bem. Faça que você vai fazer o bem porque você é um ser humano e tem essa capacidade de pensar, de raciocinar, de se preparar para responder bem ou responder com uma certa calma alguém que venha a falar algo atravessado para você, né? Então a gente anda muito, as pessoas por aí, às vezes a gente também fica matutando coisas para falar, para agir. Caso alguém venha a puxar o gatilho, né, a gente já vai e dispara. Então infelizmente a gente é assim, eu falo por mim também, eu não sou perfeito não. Todos os pensamentos que eu trago aqui nesse de carona, que você vem de carona comigo para conversar, são coisas que eu também tento levar para minha vida, né? Então, pensamentos assim que fazem a diferença no nosso dia a dia, e também faz parte daquele vídeo que eu falei sobre parar de viver como se tivesse um piloto automático ativado, para a gente parar para pensar em atitudes e palavras que a gente faz e fala ao longo do nosso dia. Desse jeito a gente vai conseguir pensar melhor, a gente vai conseguir se controlar. Uma das coisas difíceis que na Bíblia fala também é o autocontrole, né? É você parar para pensar antes de agir. Isso muitas vezes é difícil. Como eu disse no vídeo de ontem, se nós podemos ter um certo autocontrole quando temos que tomar macro ou micro decisões. Agora, diante de reações, coisas que acontecem repentinamente, aí é um pouco mais complicado da gente ter aquela disciplina, né? Aí vai depender de como o nosso caráter foi sendo forjado ao longo do tempo para nos permitir agir corretamente assim que ocorrer alguma coisa, né? Então é nisso que eu penso. Se a gente for forjando um caráter mais correto, principalmente para os que acompanham, para os que leem a Bíblia, os que são cristãos, tem uma base muito forte ali, deixada pelo próprio Deus, como a gente deve ir agindo e forjando o nosso caráter, imitar a Jesus, imitar Paulo, né? Paulo falou: sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, Paulo podia falar isso não porque ele era perfeito, mas ele tinha consciência de si mesmo, de que ele imitava Cristo, né? Ou, é claro, ele mesmo diz que o mal que eu não quero eu faço, o bem que eu quero eu não faço. Ele reconhece alguns defeitos que ele tinha. Porém, a questão é o seguinte: a questão é a gente saber como agir. O carro entrou na minha frente meio de repente, mas não tem problema. Saber como agir em cada situação, e se a gente conseguir pelo menos deixar a nossa vida um pouco mais tranquila com relação a respostas e autorrespostas, né? Respostas automáticas. Se a gente puder parar para pensar nessas questões, não vai acontecer da gente sempre estar com o dedo no gatilho, pronto para tirar, né? E aí a gente não vai machucar outras pessoas. Independente de quem seja, independente se você
no futuro poderá considerar uma pessoa como sua amiga ou apenas uma colega de trabalho, por exemplo, ou de escola, ou qualquer pessoa. De repente essa pessoa não vai ter em você uma amiga daquelas que compartilham segredo, compartilham a vida, né? Mas não precisa chegar nesse ponto. É claro que amigos a gente vai ter muito poucos. É um outro assunto também que eu pretendo trazer aqui. Amigo, aqueles que te ajudam, te fortalecem, te dão bons conselhos, né? Principalmente baseado na palavra de Deus. Às vezes a gente lê e não percebe algo, de repente alguém vem falar para mim, pra gente, algo da palavra de Deus que a gente já leu muitas vezes e não percebeu, e vindo de um amigo aquilo faz a diferença também. Então não precisa ficar pensando em eu não vou fazer mal para a pessoa porque pode ser que futuramente ela me ajude. Esse eu acho a motivação errada. Também pretendo falar sobre isso em outro vídeo. Para vocês verem, eu não sei quantos estão vendo esse vídeo aqui. No momento que eu tô gravando, tem muito poucas pessoas que estão assistindo os vídeos. É porque eu comecei o canal há pouco tempo. Mas uma das coisas que eu aprendi na internet é algo que chama cauda longa, né? Conforme a gente vai postando os vídeos, as pessoas vão conhecendo, e pode ser que elas cheguem a ver os vídeos antigos que a gente fez, tal. Então, se você tá vendo esse vídeo aqui 1 ou 2 ou 3 anos depois, você pode comentar que eu vou ver seu comentário, eu vou até responder. Tem gente que deixa comentário nos vídeos meus lá de 2011, 2012, no outro canal. Eu vou lá e respondo, eu vejo todos. É claro, o canal não é tão grande assim a ponto de eu conseguir acompanhar os comentários, que são poucos, né? Na verdade. Mas a ideia é conversar. E sobre essa questão de sempre andar armado, as pessoas infelizmente andam. Então, se você está ouvindo isso, você tem a oportunidade de andar desarmado e de desarmar aqueles que estão andando armados por aí, né? Você pode de repente formar 2 grandes amigos, onde um ia atacar o outro de uma forma que ia destruir a vida do outro, e de repente você chegou e falou a palavra calma, não precisa ficar armado assim, e levar um bom conselho para ela, né? Olha lá, se você conseguir falar uma palavra branda para ela, ela vai se acalmar. Você não precisa ficar armado. Leva assim, é o conselho bíblico, né? E serve para qualquer um, porque se foi Deus que escreveu a Bíblia através das pessoas, Deus sabe o que Ele soube o que deixar escrito para nós até hoje, né? Por isso que a Bíblia é fantástica. Eu ainda vou falar bastante sobre a Bíblia. É um livro fantástico. E só para resumir, só para dar um spoiler, eu acho a Bíblia um livro infinito, tá? Eu não sei quantos que estão ouvindo isso, mas um dia eu vou explicar o porquê que eu acho isso. E é só pensar um pouquinho que dá para ter uma ideia do que eu quero dizer com isso. Eu acho a Bíblia um livro infinito. Pronto, eu não vou falar mais nada, mas eu ainda vou comentar sobre isso aqui no canal. E se você tem uma ideia do que eu quero dizer com isso, também eu aguardo o seu comentário, sua mensagem. Eu vou ler, vou responder, vou argumentar. Se você não acha, se você acha bobagem, não tem problema. Se quiser deixar sua opinião, tranquilo. Por mais que sua opinião seja diferente da minha, não tem problema você deixar sua opinião. É só não agir que nem muitos infelizmente agem. Por não concordar com a opinião do outro, xingam e acabam levando pro lado pessoal. Não consegue compreender a opinião do outro, que é sempre rechaçar a opinião de outras pessoas. Por isso que o Brasil ultimamente tá bem ruim de conversar sobre alguns tipos de assunto, né? Quando uma pessoa fala sobre determinado político ou partido ou qualquer coisa sobre política ou sobre alguns tipos de comportamento, aí causa uma discussão. E aí que tá, as pessoas já estão armadas com relação a isso. Vê o quanto é ruim ficar armado? Qualquer coisinha já pega, já coloca aquele rótulo nas pessoas.
quando elas emitem certas opiniões. Isso é horrível. Bom, vamos lá, o trânsito aqui tá bem carregado. Eu tô no centro agora da cidade, né? Cheguei rapidinho aqui, agora é 8h26 ainda. Vamos parar no sinal aqui. Ó, tá bem carregado o trânsito. Tá aí passando o sinal laranja porque deu tempo. Prestar atenção aqui. Bom, pessoas, então pelo vídeo de hoje é isso. Não ande armado. Se você tem a consciência de que você está andando armado, você tem a consciência também, e talvez até o dever, se você assim se permitir pensar, de se desarmar, para não causar um mal pior para outras pessoas. E também detectar aqueles que estão andando armados. Se você conversa com uma pessoa e percebe que ela está pronta a responder de um jeito atravessado para outra, e você tem um certo grau de amizade, dependendo do quanto você conhece a pessoa, você pode acalmar ela, né? Acalmar o coração dela, porque esse negócio de andar armado, inclusive, é um veneno para nós mesmos. Eu deveria ter falado isso um pouco antes, mas é algo que fica corroendo. Eu falo isso porque eu já passei por isso. Já andei armado para responder. Claro que nunca, não nunca. Já aconteceu de eu responder e realmente não é legal. Só causa mal isso daí. E enquanto a gente tá maquinando o que responder, fica aquele negócio rodando dentro da gente e a gente não consegue pensar em outra coisa. É muito difícil, né? Então realmente a nossa capacidade mental, ela é enorme. Só que ao mesmo tempo, algumas coisas acabam pegando muito espaço da nossa mente quando a gente fica remoendo algumas coisas, né? Alguns tipos de pensamento. Então eu gostaria que você pudesse deixar seu comentário. Achou legal? Compartilhe o vídeo para de repente algum conhecido seu que geralmente anda armado por aí. Achou o título como se fosse uma isca para atrair pessoas? Porque quando você fala de armas na internet, assim, andar armado, ou usa essa palavra arma, como a discussão com relação ao armamento, desarmamento às vezes vem à tona, né? Muito mais esses últimos anos. Então pode ser que seja uma isca para ter atraído pessoas para esse vídeo, né? Pode ser. De repente foi essa a minha intenção mesmo, porque eu quero conversar, eu quero ouvir opiniões das pessoas. Então, se você puder me ajudar com o like ou enviando para outras pessoas, deixando sua opinião aí, por favor. Beleza? Já vou parar o vídeo por aqui. Então, muito obrigado por ter me acompanhado de carona aqui. E até mais. Valeu!